Se prepare para tempos mais difíceis, aumento de impostos, aumento de inflação e tudo isso principalmente por conta da disparada do preço do barril do petróleo em função da guerra no Irã. Os Estados Unidos ele já dizimou o seu oponente, aniquilou os líderes, a alta liderança do país do Irã. Ele só não tomou o controle de solo da região, mas assim, claramente não é nenhuma guerra, é um massacre. Os Estados Unidos já venceu essa briga com talvez 5% do poderio militar que ele tem. Mas depois de tudo isso, ele não está contente, ele vai lá e dispara alguns mísseis em centros de armazenamento e produção de petróleo. As imagens que vocês estão vendo aqui, elas são horríveis. Nuvens de fumaça vermelha, preta, é assim, chega a ser entristecedor ver essas imagens. Só que não foi por acaso, né? O interesse econômico, ele sempre está um passo à frente. Então, pensa comigo, quando os Estados Unidos, ele explode essas reservas de petróleo do Irã, o Irã fecha o Estreito de Hormuz, então 20% do petróleo mundial passava por ali. Qual é a consequência lógica? O preço do barril do petróleo vai disparar e realmente ele saiu de $60 para $110. É quase o dobro. E adivinha só quem é que está cheio de petróleo porque acabou de tomar o petróleo da Venezuela? Os Estados Unidos, que foi lá e fez o ataque. Então, salva de palmas ao Trump, que do ponto de vista de estratégia, consegue reequilibrar o tabuleiro de uma tal forma que ele transfere o poder econômico, usa o poder militar para transferir o poder econômico de volta para os Estados Unidos em prejuízo da China. Mas esse vídeo não é sobre estratégia de guerra ou militar, é sobre como isso impacta a sua vida como brasileiro, como empresário aqui. Porque o que acontece? Na medida que o preço do petróleo sobe, o maior vendedor de derivados do petróleo aqui no Brasil é a Petrobras, através da gasolina, do diesel, dos combustíveis. Então, sobe o custo para a Petrobras, ela é obrigada a repassar, senão ela vai trabalhar no prejuízo e vai quebrar a empresa e vai falir. Logo, a Petrobras repassa esses custos, a gente vai ver um aumento de preço de gasolina, de combustíveis, etc. Quase tudo no Brasil depende de transporte, vestuário, comidas, itens eletrônicos. Então, se subir o custo de gasolina, sobe o custo de frete, sobe o custo de todos os itens. O nome dessa subida geral de preços é inflação. Então, hoje a gente trabalha com inflação no Brasil aí na casa de 4 a 5% mais ou menos. Se com esse aumento generalizado a inflação for para 10%, sabe quem é que é o maior prejudicado? Aquele que mais paga a conta nesse país, o governo. Então o governo ele paga aposentadorias, pensões, benefícios, folha salarial dos funcionários, etc. É um custo imenso que o governo tem e a maior parte desses benefícios, salários, etc. estão todos atrelados ao quê? À inflação. Então se a inflação subir 10%, o governo vai ter que subir nesses reajustes para todos os custos dele 10%. Só que nessa lógica que o governo arca com mais custos, ele também precisa fechar as contas dele. Logo, ele precisa arrecadar mais. Como que esse governo que está hoje pensa? Se eu preciso arrecadar mais, eu vou aumentar impostos, eu vou criar um novo imposto. Então, na medida em que o aumento de custos e inflação vem, se criam novos impostos para suprir. Quem é que paga a conta desses novos impostos? Você, que é empresário. E aí, talvez você diga, poxa, mas a gente está em ano eleitoral, as eleições estão quase aí. Como é que esse governo vai ser ousado a ponto de aumentar impostos e arriscar arranhar a popularidade dele, etc. Se você olhar nos últimos 3 anos, a cada 37 dias, teve um aumento de impostos ou a criação de um imposto novo. Então, talvez já tenha um sinal de resposta. Eduardo, mas está longe da eleição. Mês passado, a gente teve um aumento de imposto nos itens eletrônicos importados. Então, aí, componentes e peças prontas, iPhones, etc. Uma lista com diversos itens, aumento de impostos. E aí, é óbvio que isso gerou uma comoção nas redes sociais, um burburinho, um ataque. E o governo fez o quê? Pegou essa lista imensa de inúmeros itens e tirou lá uns 10 itens dessa lista, proporções assim, simplificando para você. E aí, quando ele traz essa lista simplificada, ele fala, ok, atendi aqui o pedido da população e eu não aumentei tanto assim os impostos. Mentira! Na prática, é mais aumento de imposto que vai ser sentido no nosso bolso constantemente. Então, assim, no Brasil a gente se esforça, você que é empresário se esforça para quê? Para produzir mais riqueza, gerar mais valor, vender mais, trazer mais receita e tem sempre alguém jogando contra, aumentando o custo de imposto, não agregando em nada e ao mesmo tempo a gente ainda tem que lidar com os aumentos generalizados, decorrentes de guerra e outros eventos externos que a gente não controla. Então a questão é a seguinte, a
leitura que eu faço e que eu converso com todos os empresários e faz a mesma leitura. O cenário está difícil e vai ficar cada vez mais. O que eu recomendo para você fortemente nesse momento? Faça um bom planejamento tributário fiscal para aproveitar todas as imunidades, isenções, o melhor regime tributário que você puder estar na sua empresa, porque isso tudo vai reduzir custo que bota caixa e lucro na sua empresa de forma imediata. E outra, não demanda um esforço a mais em geração de vendas, em geração de outros trabalhos e resultados, porque para vender mais, você tem que investir muitas vezes. Investe em tráfego, investe em mercadoria, em produto, em pessoal, em estrutura. Eu estou ampliando meu negócio, eu acabei de comprar uma sala aqui do lado, toda mobiliada, é um investimento imenso que eu faço. Então, a gente quer crescer, vender mais, a gente vai lá e bota dinheiro na frente. Só que quando se trata de planejamento tributário, não. Você reorganiza a sua estrutura, muitas vezes sem custo ou com custo baixíssimo de trocar um contrato social na contabilidade, não dá R$1.000. Nessa nova realidade, você já paga menos impostos, na veia dinheiro que sai do custo da empresa, fica no caixa e fica no lucro. É um dinheiro mais fácil. Então, no meio dessas diversas dificuldades que eu sei que você vai enfrentar, que eu vou enfrentar, que nós vamos enfrentar nesse tempo difícil de Brasil que está chegando, não só eu que falo, mas grandes nomes, grandes empresários dizem. Se quiser prosperar no Brasil, faça um bom planejamento tributário fiscal e aproveita tudo que você tem para aproveitar dentro da lei, com segurança. É muito melhor fazer isso do que ir para o campo da sonegação. Começar a pegar vendas em dinheiro em papel, porque daí não vai passar pela conta bancária, daí você vai lá e acumula um cofre com R$500 mil em dinheiro, aí coloca o pessoal da sua empresa e a sua família em segurança porque está acumulando uma quantidade de dinheiro imensa e o assaltante vai lá e quer pegar esse dinheiro em um momento ou outro. Não faz o menor sentido. Então, essa é a minha recomendação para você nesse tempo difícil que está chegando. Se ficou com dúvida, bota aqui nos comentários, não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal. Muito importante, compartilhe esse vídeo com um empresário que possa estar aflito nesse momento, passando por essa incerteza, essa instabilidade e precisa desses bons conselhos que a gente vem trazendo por aqui, tá bom? A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!